Acho que estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a este novo episódio do Global Youth Training Program. Sou Jen, da Global Youth Coalition, e estou aqui com o Kenta. Olá, sou o Kenta e faço parte da equipa de Oxford a ajudar neste programa e ficamos muito felizes de tê-los todos connosco. Hoje vamos falar de um tema muito importante. O título é Show Me the Money. Portanto, esperamos encontrar o dinheiro nesta sessão, ver como é que podemos financiar uma transição verde. Hoje vamos falar de qual é o contexto global dos fluxos financeiros para o setor energético e como é que se podem comprometer as instituições financeiras em termos dos fluxos financeiros? O que é que significa o artigo 2.1c para a transição energética e o que é que podem fazer os agentes não estatais para garantir uma nova meta quantificada coletiva de financiamento climático? Em termos de em termos da avaliação. Isto é como é que podemos conseguir uma alta ambição e qual é o aspecto deste compromisso. Kenta, próximo slide. Vamos passar então às regras desta reunião. Primeiro a agenda. Sim, temos vários palestrantes conosco hoje. Temos o Valério, o Omar, a Adriana. Eles os três vão dar um discurso sobre este tema e depois vamos ter uma sessão de perguntas e respostas e concluiremos com umas reflexões finais. Podem, como sempre, colocar as suas questões para a sessão de perguntas e respostas no chat ou a levantar a mão. Eu vou partilhar os links do nosso grupo. Se quiserem colaborar ou cooperar conosco, na tomada de notas desta sessão, podem abrir o link que eu acabei de partilhar no chat. Vamos também dar algumas informações sobre outros temas no fim da sessão, mas vamos começar então com o nosso primeiro palestrante, o Valério. O Valério é diretor associado da Climate Policy Initiative. Ao longo dos anos, o seu trabalho tem se centrado na eficácia das políticas climáticas, na inovação financeira, no alinhamento do Acordo de Paris e na transição para o zero líquido. Este último trabalho levou ao lançamento do Net Zero Finance Tracker, que é uma ferramenta que acompanha os esforços de alinhamento das instituições financeiras, principalmente no setor privado. Antes de se juntar ao CPI, o Valério foi investigador sobre consumo e produção sustentáveis na Universidade de Bocconi. Antes disso, trabalhou em Zurique na modelação de riscos para fundos de carbono e originação de carbono. Pronto, Valério, tem a palavra. Muito obrigada. Vou ver se eu consigo controlar a apresentação do PowerPoint. Vou, em primeiro lugar, ver se eu consigo partilhar o meu ecrã. Obrigado. Conseguem ver? Sim, consigo, sem problema. Podemos passar ao próximo slide e acha que me pode dar o controlo? Para aqueles que não conheçam o CPI, vou começar com isto. Somos uma organização com uma ampla experiência em matéria de política e finanças. Ajudamos aos governos, às empresas e às instituições financeiras a impulsionar o crescimento económico, ao mesmo tempo que abordamos as alterações climáticas. Estamos baseados em Brasil, Indonésia, Reino Unido, África do Sul. Somos uma organização sem fins de lucro, apoiadas por financiadores, especialmente agências governamentais e também agentes privados. E trabalhamos com o setor público e privado em economias emergentes.
Somos conhecidos em 4 áreas-chave para alcançar a nossa visão. Queremos um ambiente resiliente ao carbono. Nós começamos a trabalhar em 2010 com a primeira abordagem e ao longo dos anos focamos no desenvolvimento de tecnologias analíticas que apoiam a diferentes clientes a fazer um financiamento e estamos também envolvidos no design e no desenvolvimento de políticas transformativas e modelos financeiros escaláveis com os quais podemos medir um impacto. Hoje, em primeiro lugar, vou falar da dimensão do desafio na carbonização, apresentar resultados. A seguir, vou falar da mitigação da transição energética para concluir o papel das instituições financeiras e depois do papel do sistema financeiro. Falando em primeiro lugar da dimensão do desafio, Valério, só uma coisa. Pode falar um bocado mais devagar, se faz favor? Sim, muito obrigada. A análise das tendências, vemos que os fluxos financeiros médios aumentaram a 1,2 bilhões de dólares. Este aumento deveu-se ao financiamento de mitigação e de adaptação climática, 450 bilhões de dólares. Isto resultou em fluxos financeiros por cima da linha de pontos, como podem ver. A gráfica é muito importante. Agora, o aumento do financiamento é uma muito boa notícia. No entanto, há uma lacuna para nos transformarmos em resilientes ao carbono. Podem ver isto na tabela do slide. 6 bilhões de dólares são precisos para 2030 e esta quantia deve aumentar ainda mais até 2050. O desafio é enorme, mas não é impossível. Este slide aponta que em 2022 o setor público gastou o duplo no serviço militar ou no setor militar ou no desenvolvimento ou nos subsídios de combustíveis fósseis. Então, o problema é como é que conseguimos mobilizar o dinheiro. A resposta é que os agentes públicos e privados devem fazer parte disto, de acordo com o Acordo de Paris. Devem reforçar as instituições financeiras e públicas e aproveitar as oportunidades de financiamento para conseguir uma economia baixa em carbono. É importante esclarecer que isto vai ser diferente nos vários contextos, há diferentes trajetórias e os países devem escolher dependendo do setor. O que é que acontece quando nos focamos na mitigação e na energia? Como podem ver nesta tabela, a atenuação continua a receber a maioria do financiamento da luta contra as alterações climáticas, representando 91%. A adaptação e os benefícios do eixo estão atrás, ficaram atrás. A mitigação representa 2/3 do financiamento climático. Há uma porcentagem mais elevada que vem do setor privado e o resto vem do setor público. Podemos ver que em 2022 o financiamento para a mitigação aumentou ou chegou a 60%. O crescimento não foi consistente no setor da mitigação, o setor da energia e outros setores continuam a atrair a maioria do financiamento. Podem ver isto à esquerda, dentro da energia, do setor da energia, a energia renovável foi a que atraiu a maioria
do financiamento. Há mercados que estão a crescer de forma massiva devido ao apoio das políticas. Mesmo que os esforços de mitigação atraiam a maioria do financiamento climático, para evitar consequências catastróficas, vai ser fundamental colmatar as lacunas de investimento, especialmente nos setores da agricultura e da energia. O que vemos é que, enquanto a mitigação chegou a 1,3 bilhões, os fluxos devem aumentar num fator de 7 entre hoje e 2030. Se repararmos nos setores, em termos absolutos, o aumento mais significativo foi os dos transportes. É preciso fazer muito mais no setor para que o capital passe do setor dos combustíveis fósseis a outros setores. Em primeiro lugar, devemos diminuir a capacidade dos combustíveis fósseis. Há alguns anos começamos a desenvolver novas capacidades sem retirá-los por completo. Isto faz com que existam novas estratégias de alinhamento a nível global e a nível local. Isto está a sofrer uma transição ao gás natural, mas os agentes são responsáveis do cofinanciamento, do financiamento do carvão por região. A tendência de financiamento nas agências de crédito de exportação ainda hoje foram responsáveis pelo financiamento em grande escala, o que conduziu a desalinhamento extremo quando agregado por tecnologia ou por região. Outro dos trabalhos que fizemos foi identificar os estados dos minerais, os minerais nos diferentes estados da Índia, fizemos uma análise, vimos os riscos a nível fiscal, a nível socioeconómico, a nível de diversificação e de economia político. Desde um ponto de vista político e socioeconómico, podemos ver que a transição é particularmente problemática para alguns estados, devido à exploração mineira, por exemplo, devido à quantidade de populações envolvidas e à diversificação, as opções potenciais para os estados. Tem a primeira coluna à esquerda, iniciar uma conversa para a assistência da transição é fundamental, especialmente nos estadios mais vulneráveis. Pedimos desculpas, mas precisamos de que fale mais devagar para os intérpretes. O terceiro aspecto que deve ser considerado é que precisamos do setor privado. Se voltarmos à lacuna do financiamento, se repararmos nisto com mais pormenor, o financiamento climático dos setores públicos é um bocado mais da metade do total. Portanto, conseguir o financiamento privado é fundamental porque o orçamento público não é ilimitado. É preciso escalar o investimento privado. Como é que podemos fazer isto com as instituições privadas e como é que podemos fazer com que isto aumente ao longo do tempo? Para aumentar, ou para responder esta pergunta, há alguns anos começamos a trabalhar com uma plataforma chamada Net Zero Finance Tracker para avaliar de forma exaustiva os progressos das instituições financeiras privadas no cumprimento dos Objetivos de Paris, os Objetivos de Zero Líquido, cujo objetivo é acelerar a transição através de dados mais sólidos e transparentes sobre o setor privado, a fim de contribuir para as decisões políticas de investimento e de sensibilização mais bem informadas. Vou dar mais informação sobre isto antes de passar às conclusões. Fizemos o seguimento de 3 indicadores.
como é que as instituições estão a responder ao Acordo de Paris através destes três indicadores: os objetivos, a implementação e o impacto. O impacto que é o resultado real na população. Utilizamos indicadores, por exemplo, nos objetivos, a adoção de um objetivo de atenuação, a adoção de um objetivo de investimento no domínio do clima. Os indicadores dos objetivos e da implementação são avaliados de forma qualitativa. Construímos uma escala, nós chamamos-la crachás, para ver quão forte é a resposta das instituições. Estão ainda a planificar, têm uma resposta que está em linha com os indicadores avaliados, e da parte do impacto, medimos o progresso de forma quantitativa. Fazemos uma identificação ou em que medida que a instituição está longe de onde deveria estar, através de indicadores de resultados quantitativos. E isto está ainda em desenvolvimento. Como eu já disse, utilizamos dados de várias fontes, fazemos uma padronização e uma avaliação. E pelo momento, isto inclui centros de dados de fornecedores diferentes. Depois de apresentar isto, então o que é que observamos? O que é que vemos na resposta das instituições financeiras? A nossa análise estava baseada numa amostra que está focada nas instituições que fazem parte das coalizões de zero líquido e da Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Então não representa o sistema financeiro na sua totalidade, mesmo que esperamos conseguir atingi-lo no futuro. Estamos focados na adaptação e na qualidade dos objetivos da transição sustentável. Estamos focados, por exemplo, na eliminação progressiva ou nas políticas de eliminação progressiva dos combustíveis fósseis. À esquerda, podemos ver que temos instituições financeiras que representam a maioria dos ativos. A quantidade são. Temos também uma resposta parcial, podem ver à direita, 40% das instituições, e a quantidade do portfólio, da carteira, também está a aumentar. 10% das instituições cobrem mais de 90% da carteira. Isto são boas notícias, tendo em conta que estes são todos objetivos a nível financeiro. Em termos da segunda barra da direita, temos objetivos quantificados. Estas são as entidades maiores, mas houve um crescimento de 14 bilhões em compromissos acumulados. Também houve um aumento ligeiro na adoção de exclusão de políticas de eliminação progressiva de combustíveis fósseis. E esta recomenda-se que seja a estratégia mais ativa, ou que vai ter um maior impacto nos mercados. Por agora, as entidades fizeram um desinvestimento para esta eliminação progressiva. Quais são as ações que estão a ser implementadas? O progresso foi houve foram observados progressos na aplicação de medidas para atingir os objetivos, principalmente devido à divulgação de dados sobre emissões e riscos climáticos, à gestão da estratégia dos riscos climáticos e à responsabilização interna.
não todas as entidades podem cobrir as emissões. É importante também repararem que se virmos a terceira barra, é que há um aumento das instituições que estão comprometidas a aumentar a- as atividades de defesa, mas poucas estão contra as políticas eh, de certa exploração. Portanto, é preciso um maior envolvimento neste sentido. Então, o financiamento direto de novas centrais de combustíveis fósseis continua a ser ligeiramente superior aos investimentos em energias limpas em 2023. O investimento direto em projetos de energia limpa cresceu uma taxa média de 6,3% por ano, e o financiamento de combustíveis fósseis ao nível dos projetos foi principalmente apoiado pelos bancos de dívida a nível de projetos. O BNF. Este vai ter um efeito nas alterações climáticas. A taxa deve mudar, deve passar a um financiamento de energia limpa. As instituições financeiras, principalmente os gestores de ativos, também ainda permitiram indiretamente um investimento adicional de 12 mil milhões de dólares em novos projetos de combustíveis fósseis. Os bancos da nossa amostra são, de longe, os maiores financiadores diretos de novos projetos de energias limpas e de combustíveis fósseis, principalmente sob a forma de dívida comercial. Os gestores de ativos têm, no entanto, um papel importante a desempenhar, uma vez que são eles indiretamente que viabilizam a maioria desses financiamentos. Estes bancos estão assinalados em laranja e o resto em azul. Isto faz com que os gestores de ativos sejam fundamentais, conjuntamente com os bancos, no setor financeiro. Valério, você tem 2 minutos. Bom, os primeiros são as métricas dos alvos. A gente vê que as instituições com objetivos mais fortes, a gente consegue ver no gráfico que tem uma possibilidade maior de atingi-los. A gente está vendo aqui no eixo. Em segundo, a gente vê que os fundos que desenvolveram alvos melhores tiveram melhores respostas de implementação. Em terceiro, o desenvolvimento regulatório na Europa tem sido um fator fundamental para o progresso do setor financeiro nos anos recentes, principalmente nos países nórdicos e nos Países Baixos, que tiveram essas metas de implementação. E, finalmente, os institutos que foram parte da coalizão de emissões zero são mais prováveis de adotar objetivos climáticos e ações de implementação. E aqui algumas recomendações que eu tenho. Eu não vou ter tempo de passar por todas elas, mas isso é baseado nas análises que a gente fez com os dados de monitoramento de emissões zero para fundos de pensão. Primeiro, é que a gente tem que superar a lacuna entre a propriedade dos ativos e gerenciamento de ativos. O emprego de capital tem que sair da área de combustíveis fósseis e ir para energias renováveis. Temos também que fazer pressão no gerenciamento de ativos para que eles estejam o mais alinhados possíveis com as exigências de emissões zero. É importante mudar para as emissões zeros, fazer essa transição dos investimentos que são gerenciados de forma passiva, e isso será um fator primordial de mudança. Também é importante ver o impacto real na economia, para que a gente possa ir além dos próprios ativos e fazer avaliação do gerenciamento de ativos para também incluir na filosofia geral de investimentos, pensando nessas práticas de gerenciamento de ativos.
É muito importante dar apoio ao acesso às estruturas financeiras para investimento em energias limpas. Eu já cobri esse aspecto. E, finalmente, os dados, a gente tem que ter uma taxonomia com validação de dados e metas para informar a tomada de decisões para os alocadores de capital. E isso é algo que pode acontecer nos próximos anos. Então, muito obrigado e desculpe por passar um pouco do tempo. Estou pronto para as perguntas. Isso é ótimo, muito obrigado. A gente tem uma pergunta rápida. Qual é a porcentagem do portfólio real de economia que está no monitorador de emissões zero, no Net Zero Tracker? Bom, no momento eu acho que agora é 1,40 do sistema financeiro global. É cerca de 100 trilhões em ativos nas instituições que cobrimos e algumas das comparações que olhamos, a gente está querendo avaliar todo o valor do sistema financeiro global, que fica em cerca de 400 trilhões. Ok, ótimo. E você mencionou que na mitigação, as instituições financeiras podem participar. Mas de onde é que viria? Ou você está esperando, eles estão esperando sinais virem de outras instituições? Desculpa, para quê? Para chegar ao final das metas de mitigação. Você falou que seria necessário para as instituições financeiras. Sim, eu acho que para as instituições financeiras, as metas de mitigação que estamos falando, a gente está numa situação em que temos uma variedade de metodologias usadas para definir os objetivos e também monitorar e garantir que as instituições financeiras estejam seguindo. E uma das questões que seriam precisas seriam mais sessões de abordagem para avaliar as emissões, mas também depende dos ativos que são cobertos por essas instituições financeiras, na questão de equity público, equity privado e débito soberano. Então, é aí que o comentário está. Precisamos melhorar os dados. E o outro elemento é a validação. Então, o sistema está muito focado em autorrelatos, em self-reporting, então precisamos garantir a integridade dessas metas claras e das emissões que tenham um sistema de validação por partes terceiras, que será fundamental. Ok, muito obrigado, Valéria. Obrigado. Certo. Agora nós passaremos para o nosso segundo palestrante. Muito obrigado por estar aqui. Ok. Nossa segunda palestrante do dia será a Adriana Vitidiano, que é diretora da First Minute, onde passa o seu tempo em vários mercados, políticas climáticas e deep tech, tecnologia profunda. A Adriana era da Lakestar antes disso e concluiu um mestrado MBA duplo na Universidade de Oxford. Ela trabalhou como parceira de investimentos no Creator Fund, centrado no investimento em deep tech e ciências biológicas. É uma mistura interessante de assuntos e ela começou sua carreira na PwC em Nova York, onde também foi CEO da Vertical Financial Services. Seja bem-vinda, Adriana. Ok, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Você pode compartilhar sua tela. Obrigado por me receberem. Obrigada. Só quero garantir que eu consigo controlar remotamente os slides. Opa, eu não tenho certeza se eu consegui. Bom, enquanto isso, eu posso começar com uma breve apresentação. Bom, eu sou Adriano, eu sou uma investidora em uma empresa baseada em Londres, com diferentes interesses relacionados ao clima. A gente investe em uma grande variedade de
ativos no Reino Unido e em todo o mundo. E na First Minute, a gente aprimorou nossa prática, incluindo softwares de inteligência artificial para o controle preditivo e também para desenvolvedores de energia climática. Eu vou falar um pouco sobre o papel do Venture Capital no investimento. Ó, temos o slide. Bom, em relação à minha pauta, eu vou passar por alguns tópicos. Algum eu vou falar em nível muito básico, então para os de vocês que já são especialistas, por favor, tenham paciência comigo. Mas primeiro, só em termos de falar numa escala massiva da crise climática, a gente precisa ver o que significa aqui, mas todos vocês sabem, mas a gente fala de emissões de carbono, eventos climáticos extremos. Tudo isso precisa de um investimento intenso de capital. E enquanto a melhoria da tecnologia está ajudando, a inovação climática é muito boa, mas para escalar essa inovação, essa tecnologia, precisa de capital, incentivo. A gente precisa construir essas tecnologias, a gente tem um prazo muito longo e precisamos de apoio regulatório. E é claro que o apoio financeiro é muito importante para superar esses desafios. E é aí que o VC, o Venture Capital, pode nos ajudar. Desculpa, Adriana, você pode falar um pouco mais devagar para ajudar nossos intérpretes? Claro, sem problemas. Então, em termos do que é o Venture Capital, o capital de risco, os fundos de Venture Capital investem em empresas que estão no seu estágio inicial. Muitas empresas que a gente sabe, como Google, Uber, Airbnb, Meta, também foram apoiadas por Venture Capital, por capital de risco. E o que que é? É um financiamento que é dado para investidores, por pessoas como eu, que temos a função de empregar este capital em empresas querendo gerar um retorno financeiro. E cada vez mais a gente vê que essa tarefa de gerar retorno financeiro também está cada vez mais conectado com contribuir com o mundo. E é algo interessante, porque geralmente esses dois objetivos são vistos como objetivos contrapostos. Então, nós temos duas maneiras de pensar no dinheiro. Um é o capital, que é dado em retorno do equity, que é a propriedade da empresa. Então, eu invisto US$ 1 milhão numa empresa que vai depois valer 10 milhões e eu sou proprietária de 10% dessa empresa e isso acaba gerando dólares, mas a minha porcentagem de propriedade vai se manter a mesma. Então, eu vou transformar aquele US$ 1 milhão em 10 milhões de dólares. Isso é ótimo para os investidores. E isso acaba gerando uma estrutura de incentivo do capital de risco. E é mais ou menos assim que opera. Então, tem muitas variedades de capital de risco. Então, às vezes, você pode ter uma empresa que está bem no começo e você tem apenas uma pessoa fundando essa empresa. Talvez você não tenha ainda o produto, tenha uma ideia. E este é um tipo de financiamento em estágios iniciais. E nós temos também pessoas que entrarão em outros estágios e chamamos de multistage. Enfim, há muitos tipos de capital de risco, mas o que torna isso interessante e único e interessante é que você tem uma tolerância maior, então você faz apostas mais arriscadas. São investimentos de longo prazo, então frequentemente você não vai ver seu retorno financeiro em 5 a 10 anos. E também você tem que avisar que os investidores vão ajudar essas startups a escalarem e ver como é que elas vão criar um impacto melhor. Como é que a gente vai fazer uma tecnologia chegar ao maior número de pessoas ou empresas possível? Então, neste sentido, o financiamento por capital de risco pode ser muito alinhado com o financiamento de novas tecnologias. Geralmente, quando a gente fala sobre o valor da tecnologia, quando você tem algumas iniciativas e que você quer tirar essa tecnologia do laboratório, geralmente a gente tem uma lacuna para ver quem é que vai financiar este processo de transição. E às vezes, mas nem sempre, o capital de risco pode ser um ótimo parceiro nessa situação.
E também, só para mencionar alguns exemplos de bons estudos de caso, onde o capital de risco teve um papel em ajudar startups climáticas a serem bem-sucedidas, em escalar, a gente tem a Tesla, é claro, que foi financiada por muitos financiadores de grande escala. A gente também tem o fundo do Bill Gates para energia limpa e muito mais. Mas isso é só para mencionar que é interessante como o capital de risco pode desempenhar um papel no clima. Onde é que nós estamos hoje, em 2023, 2024? Eu acho que é importante mencionar que a gente já está numa segunda onda de capital de risco para tecnologias climáticas. A segunda onda, a primeira foi mais ou menos em 2013 até 2007, 2008. Geralmente se refere como um período de fracasso, na verdade. Então, foi o fracasso da tecnologia limpa. Tivemos muitos dólares investidos em empreendimentos de deep tech e os investidores não conseguiram ver o retorno financeiro. E quando eu estou falando em tecnologias, eu estou falando de biocombustíveis, hardware, painéis solares, esse tipo de coisa. E você tem alguns vencedores, algumas empresas, na verdade, se deram muito bem, mas isso acabou sendo num lado mais digital de software. E depois dessa primeira onda, que os investidores pararam de investir em energias limpas, teve uma interrogação, ok, mas será que eu estou investindo em hardware agora? Será que eu vou acabar como o pessoal acabou na primeira onda? Então, mesmo agora, tem uma quantidade considerável de investidores que dizem, ok, eu estou investindo em tecnologias climáticas, mas eu não quero investir no hardware. Mas isso seria um outro tópico por si só. Mas nos últimos 5 anos, a gente viu um grande aumento, tem muitos mais dólares de capital entrando em acordos climáticos. Em 2023, a gente tem um número, a gente avaliou mais de 30 bilhões de dólares americanos investidos neste tipo de investimento. E isso acaba entrando também em outras áreas que recebem esses dólares do capital de risco e acaba sendo o segundo maior setor depois de inteligência artificial. Então a gente tem um hype sem precedentes aqui. Tudo isso é só para dizer que o setor está vivo e muito bem. Então a gente tem algumas tendências de investimento para onde esses dólares estão indo em relação aos setores das empresas, mas a perspectiva é muito promissora. E aqui, só para mencionar que todo capital de risco é contextualizado dentro do bolo total de investimento ambiental. E a gente tem o CTVC, que é muito interessante. Vocês podem ver como a gente tem diferentes tipos de atores e financiadores. Em inovação, a gente tem uma escala, e na inovação, tudo bem, a gente é muito arriscado e essa tecnologia já está pronta para ser empregada, já pode ser colocada na mão das pessoas. Mas se você tem capital de risco nesse estado inicial da inovação, como um empreendedor, e o que eu queria mencionar é que temos diferentes tipos de pessoas que você tem que ativar ao longo da jornada e do ciclo de vida da sua empresa. E uma coisa é porque esses investidores passam muito tempo conversando sobre como eles vão apoiar o empreendedor, o fundador, e é neste bolo total de investimento que as pessoas vão entrar. E aqui é um mapa que está sempre crescendo, as pessoas ficam cada vez mais criativas sobre a forma como podem se envolver. E agora, se a gente avançar sobre como é que é o capital de risco de tecnologia climática, você vai ver que nos estágios iniciais, a gente tem incubadoras, aceleradoras. Então, muitos de vocês estejam pensando em começar uma empresa, e depende de quanto isso é desconhecido para você. Talvez você tenha uma equipe, mas não uma ideia. Talvez você tenha uma grande ideia, mas você precise de um cofundador para trazer essa ideia à realidade. Tem vários caminhos a serem seguidos. Muitas pessoas querem conseguir fundos antes de começar. Outros querem reunir mais pessoas que estejam envolvidas em oferecer financiamento. E é isso que as incubadoras, aceleradoras fazem. Então,
Aqui a gente tem algumas das aceleradoras mais conhecidas, e as mais conhecidas são generalistas, não são focadas só em climática, mas são responsáveis por uma grande quantidade das empresas que estão saindo desse ambiente de aceleradoras. E a gente tem algumas como a Carbon 13, que está em várias cidades europeias, e acho que vai estar aqui também, muito em breve, que ajuda os fundadores e cofundadores. Acho que uma coisa importante de mencionar aqui é que, se você estiver pensando nisso, é que essas incubadoras e aceleradoras geralmente são muito mais práticas do que os investidores de capital de risco. Geralmente elas vão oferecer fundos, mas também vão ajudar na estratégia, e com isso elas terão uma proporção maior da equity. Podem chegar até 25% da empresa, o que é bastante. E isso é importante para considerar quando pensar na sua motivação e os seus desejos conforme você está construindo a sua própria empresa. E aqui a próxima fase é o cenário, e este gráfico não é o que mais ajuda, mas a gente mostra todos os tipos de fundos que estão dispostos a financiar novas empresas. Aqui, só para saber, é que a gente tem uma tendência crescente de que teremos fundos mais focados em clima. A gente tem fundos gerais, que também estão aumentando a sua proporção em investimentos climáticos. E você pode ter fundos de deep tech ou de especialistas verticais, que são mais focados e acabam tendo uma interseção para propósitos climáticos. Então, por exemplo, você pode ter um fundo especialista em meio ambiente e que naturalmente vai também focar em empresas trabalhando na decarbonização e assuntos assim. E isso é tudo para dizer que, quando falamos sobre quem está envolvido, onde que vão colocar o dinheiro, cada fundo, cada tipo de fundo vai ter diferentes motivações e diferentes diretrizes vindo de seus investidores. Agora, avançando para as tendências de investimento, para onde o dinheiro está fluindo. Esta é uma vista da distribuição dos acordos climáticos entre 2020 e 2023. Eu tentei segmentar de forma vertical. A gente tem alguns assuntos como transporte, que está ligado à mobilidade. A gente tem a parte industrial, seja inteligência artificial para mineração, ou um melhor uso de matérias-primas. Isso mostra uma maneira de mostrar as tendências, e essa imagem está sempre mudando. Se a gente falar de 2024, este formato já vai estar mudando, como, por exemplo, o uso do solo e produção de alimento. A gente vai ver que está aumentando em relação à energia pura e o setor industrial. E é interessante, eu encontrei algumas pessoas em outros espaços, e é difícil dizer quem são os vencedores, porque ainda é muito cedo, mas alguns nomes que estão aqui é porque eles já conseguiram levantar bilhões de dólares para financiamento, valores muito altos em avaliações de bilhões de dólares. Mas isso não é para dizer que é necessariamente um sucesso. Ainda tem muito trabalho climático para ser feito, mas alguns investidores já construíram 2 ou 3 fábricas, mas sempre vai ter muito mais trabalho a ser feito. E com isso, eu só gostaria de comentar que, se você se colocar na pele dos investidores, como você pensa o que é um investimento atrativo? Se você pensar numa lente macro ou micro, quando você pensa nas grandes vitórias, você vai pensar que, de um lado, nós temos os governos, o governo dos Estados Unidos e seus programas, e a gente vai ver que tem financiadores que vão decidir onde construir suas empresas baseados nesses intensivos. E a gente também pensa nos talentos. Você quer garantir que essa empresa possa contratar as melhores pessoas, e o que é interessante é que a gente vê que os melhores talentos que querem dedicar suas vidas a trabalhar com o clima, mas vai ter outras variantes dependendo do local onde você está. E, por uma lente macro dos investidores, é que a questão ainda está muito no começo. E onde é que vai ser um sucesso? Você pode ter empresas que levaram anos para serem feitos, e você pode falar que este vai ser o diagrama, este vai ser o modelo a ser seguido de uma empresa bem-sucedida, mas às vezes uma empresa
no máximo em 10 anos, você vai ter que equilibrar isso. Outra questão tem a ver com as regulações e a politização do clima. Como eu falei, é difícil não pensar isso nas vésperas da eleição, mas a gente vê que alguns modelos de negócios vão se tornar mais ou menos interessantes, baseados nos impactos climáticos possíveis ou dependendo do orçamento que vai ser cortado ou liberado. E a última coisa que podemos pensar é como essas empresas serão avaliadas. Porque em 2020 e 2021 o mercado estava muito maluco e a gente tinha muitas empresas no setor climático e que estava um pouco descolado do progresso que eles estavam tendo na realidade. Então, lidar com isso significa o que isso significa em termos de consolidação e para onde essa empresa pode ir. Mas se a gente olhar com as lentes micro, é um nível muito específico de cada empresa, o quanto a empresa é intensiva em capital, quanto dinheiro ela exige para construir novos ativos ou para construir novas fábricas. FOAK, F-O-A-K, é um termo que a gente fala sobre a primeira vez que a empresa foi financiada. Às vezes é uma tecnologia que nunca foi utilizada. E quem é que vai ser a primeira pessoa a investir nessa tecnologia? E, e o que a gente pode avaliar nisso é ver quais são as oportunidades de investimento. O dinheiro não vai entrar somente na parte de equity, também pode ser na parte governamental. E essas são algumas preocupações dos investidores na primeira vez que eles investem em uma tecnologia. Outra coisa que a gente vê é a curva do hype da inovação. É onde é que essa tecnologia está em estar prestes a ser adotada e quanto ela está na tendência. E a gente pensa nisso porque o nosso escopo de tempo é de 5 a 10 anos. E nesse slide você pode ver que a gente tem muitas tecnologias climáticas aqui. Verdes são aquelas que a gente já está quase chegando num platô da adoção mainstream. E aquela bolinha cinza diz que a gente pode ainda estar há mais de 10 anos, como aqui a questão da fusão nuclear, que está aqui na esquerda, e isso é muito mais complexo para defender do que algo como a reciclagem de baterias, que já está em verde. Adriana, você tem 2 minutos. Ah, perfeito, estou no tempo. Então aqui espero ter dado uma visão geral para quem não conhece muito sobre esse tema, mas eu gostaria de deixá-los com. Gostaria de avisar que este espaço é muito vibrando, a gente tem cada vez mais investimento de risco, a gente tem mais fundos querendo investir em novas tecnologias e neste espaço a gente precisa de mais empreendedores brilhantes e também mais investidores. Então eu vou deixar isso com o grupo e vou ficar muito feliz em responder perguntas. Muito obrigada. Eu acho até que eu acabei um pouco antes do tempo, espero que não tenha problema. Ok, muito obrigado. Foi uma apresentação muito interessante. E eu fiquei pensando também nos diferentes países. Isso, para mim, parece uma iniciativa que talvez não seja boas notícias para muitos dos nossos participantes. Totalmente. E os dois maiores contribuidores são os Estados Unidos e a Europa vem em segundo para todo este capital de risco. E como você Quais acha que acha está que este são cenário os para o sul problemas mais global importantes agora? para o sul global, Que, porque os países em termos do desenvolvidos têm o melhor investimento custo de em capital de capital. risco? Em alguns Portanto, casos é só alguns, isso. Tem essa em lacuna, a alguns lacuna de casos é financiamento, esta onde você lacuna tem de um grande delta financiamento entre os entre os empresários que estão no primeiro empreendedores estágio e eles dizem, nas sim, temos essa fases tecnologia, talvez a gente iniciais, possa estar trabalhando com a mas não há universidade, ninguém que e a gente vai queira ter investidores querendo ter este apostar capital de por alto risco na fase eles nas inicial de uma primeiras fases empresa. da empresa. E eu Eu passo um tempo falei falando sobre muito isso, através do que programa de trabalham com programas de incubadores, aceleração em países aceleradores. africanos. Existem A gente tem grandes anjos de negócios que muitas são indivíduos pessoas interessados que estão em investir o interessadas em seu próprio contribuir a nível capital, de capital, mas mas não há você também não fundos para tem as fases estes fundos precoces. para os Então, como primeiros é que um capitais. E como é que os empreendedor empreendedores vão pode ver sobreviver 4 a 3 ou 5 4? anos Bom, sem quando ela ter pausar, isto? eu vou parar. Muito Bom, muito obrigada, obrigado, Adriana. Adriana, e acho que Vamos vamos passar avançar ao para o próximo próximo apresentador. palestrante, o Omar. Sim?
Omar Hernandes é especialista em investimentos verdes, com vasta experiência na estruturação de instrumentos financeiros combinados em todo o mundo. Atualmente coordena a carteira de investimentos verdes no valor de US$ 1.000 milhões para o escritório regional da ALC. Ele é o coordenador de investimento verde da GGGI, da América Latina e as Caraíbas. Os principais projetos emblemáticos incluem um mecanismo de US$ 500 milhões para a American Flyway Initiative, projetos de hidrogênio verde de US$ 100 milhões na região e a estruturação de várias obrigações temáticas. Anteriormente geriu investimentos e projetos ecológicos para a IDOM Consulting e a Bolsa de Valores do México, reforçando o estabelecimento de práticas financeiras sustentáveis no setor financeiro da América Latina e as Caraíbas. Trabalhou igualmente no fundo de impacto britânico Camco Clean Energy, que se centrava no investimento em projetos de energias renováveis em África. Tem 20 minutos e a palavra. Ótimo, vou partilhar o meu ecrã, conseguem ver? Sim, e para os nossos participantes, se tiverem alguma pergunta, podem colocá-la na secção de perguntas e respostas, não no chat geral. Pode continuar, Omar. Como já falamos, vamos focar-nos no financiamento misto. Vamos falar daquilo que nós fazemos, ou vou falar de onde eu trabalho. Eu trabalho no GGGI, no Global Green Growth Institute. Temos a nossa sede em Seul, mas trabalhamos com 48 países membros, e trabalhamos com doadores que, de uma parte, fornecem assistência técnica nos projetos de financiamento, e depois, por outra parte, temos a parte de procurar investidores para os projetos. Trabalhamos desde um ponto de vista técnico, mas também de um ponto de vista financeiro. E estamos focados no investimento verde, ou com uma perspectiva de investimento verde, para fazer com que os projetos sejam concretizados. Esta era uma breve introdução para falar daquilo que nós fazemos. O que é relevante quando falamos de financiamento climático e quais são os objetivos que as novas metas quantificadas coletivas de financiamento climático marcaram? Como já sabem, na última conferência climática, acordou-se que os fluxos climáticos deveriam atingir 1,55 bilhões de dólares em 2030, não só num setor específico. Vimos o setor energético e outros setores. Este 1,55 bilhões deve ser representado em todas as áreas, e é por isso que devemos estar focados nos três aspectos fundamentais: as perdas e danos, a adaptação e a mitigação. Não vou falar dos dados, dos números, mas o que é importante repararmos neste slide é que, para conseguir estes investimentos, este 1,55 bilhões na mitigação, adaptação e perdas e danos, é muito importante fazer com que todos sejam parte disto, não só da parte pública, mas também do setor privado. Para conseguir atingir este objetivo, é importante considerar esta ideia do financiamento climático. O papel do financiamento misto para conseguir ou concretizar estes objetivos é fundamental, porque vai permitir alavancar o setor privado ao fornecer compromisso e estabilidade. Isto quer dizer que, para atingir estes objetivos, vai ser preciso um financiamento público. Vai ser preciso que este financiamento público possa enviar um sinal ao setor privado a dizer que estes fluxos existem, para fazer com que os projetos consigam este financiamento. É importante que considerem o seguinte: não só é importante atingir os objetivos de financiamento, mas também é preciso perceber o impacto que estamos a sofrer devido às alterações climáticas. Tem aqui alguns dados
básicos até agora, as tendências de vulnerabilidade vai ser de os custos dos desastres naturais vão ser de 314 mil milhões de dólares. A extrema pobreza, 842 milhões em 2050, especialmente e as populações urbanas vão representar 80% da população e é por isso que devemos focar-nos em alternativas mais sustentáveis. De novo, para partilhar alguns dados, isto é relevante porque quando falamos do financiamento misto, estamos a falar do investimento, estamos a falar daquilo que está à procura um investidor, mas também daquilo que nós devemos fazer para ser mais resilientes e adaptar-nos às alterações climáticas. Há perdas financeiras que todos os investidores ou setores públicos e privados estão a ter. O impacto do clima extremo nos últimos 22 anos teve um aumento do 416% em termos dos custos ligados aos impactos das alterações climáticas. Quando falamos também das temperatura extrema, vemos um aumento também de 254% nos custos das perdas em milhões de dólares. Portanto, estes dados são importantes para os investimentos. Quando falamos de criar e atingir os objetivos, também devemos considerar quanto é que nos está a custar hoje em dia e aquilo que podemos fazer para nos adaptarmos a estas situações para reduzir as perdas com as quais devemos lidar. E enquanto ao financiamento misto, como sabem, o objetivo é o dos 1,5 graus Celsius. Mesmo quando falamos deste objetivo, podemos ver que o custo vai fazer com que o PIB diminua um 4,2% na economia global. Isto quer dizer que devemos pensar como fazer com que o nosso investimento seja mais resiliente. Qual é que vai ser a nossa estratégia? Se não considerarmos o financiamento misto com os objetivos mais resilientes e os investimentos mais resilientes, o custo vai continuar a aumentar, que vai fazer com que o PIB atinja o menos 18%. É claro que é mais barato pensar na resiliência climática e no investimento a nível climático, porque caso contrário o custo vai ser enorme. Vamos passar ao financiamento misto. O que é realmente o financiamento misto? Não existe neste contexto uma única definição para o financiamento misto, mas todos estão de acordo com um aspecto, que é o melhor valor do dinheiro. Isto tem a ver com sermos estratégicos no desenvolvimento dos fundos. Isto costuma vir dos bancos de desenvolvimento ou das entidades públicas. Quando falamos de financiamento de desenvolvimento, falamos de concessões, ou seja, de financiamento mais barato, sem uma taxa de juro tão elevada. Por exemplo, aquela que tem o mercado no global. Então, o financiamento misto é a combinação dos dois financiamentos para fazer com que o capital privado faça parte destes projetos. O setor público está a lançar uma mensagem ao setor privado a dizer que tem já uma percentagem do financiamento para atrair um financiamento privado ou um capital de risco para promover estes projetos. Quando falamos de financiamento misto, existem diferentes arquétipos. Os mais comuns, ou os exemplos mais comuns,
são os que têm no ecrã. O mais comum são os subsídios. Os subsídios são utilizados para fornecer assistência técnica ou para cobrir as despesas dos estudos ou as pesquisas para conseguir com que o projeto seja bancável. Depois também existem garantias. Portanto, o financiamento misto, através de uma garantia, o que faz é que exista uma garantia política ou bancária como oportunidade para dizer, setor privado ou um investidor, o que eu vou fazer é vou dar-lhe uma garantia da pessoa que está a desenvolver o projeto. Nós não vamos, garantimos que não vamos chegar a uma fase de uma fase de perda de dinheiro. Vou parar vou parar de falar do conceito de financiamento misto e vou passar às razões pelas quais o financiamento misto é importante. Hoje em dia, os financiadores não pensam que não vão receber um retorno suficiente. Em primeiro lugar, existe um risco de liquidez. O investidor quer um investimento com um retorno seguro que possa garantir que os compromissos vão ser pagos de forma atempada. E isto é difícil de prever quando estamos a falar de soluções climáticas, como direitos energéticos ou outros aspectos. Estamos a falar de soluções mais inovadoras que estão a chegar ao mercado. Também temos um risco macroeconómico neste sentido, falamos de baixas taxas de crescimento do mercado, falta de sistemas regulamentares, fiscais ou jurídicos que sejam transparentes. Agora, os investidores precisam desta transparência, especialmente no sul global ou economias em desenvolvimento. Isto quer dizer que há mercados que ainda precisam de crescer em termos de fornecer informação, por exemplo, sobre as emissões de gases de efeito de estufa ou os impactos que eles podem ter. Outro aspecto é o risco cambial, que basicamente o que quer dizer é que a maioria dos investimentos que se fazem nos países em desenvolvimento devem ser realizados na moeda local. Portanto, isto expõe aos investidores a flutuações da taxa de câmbio muito maiores. Por exemplo, se temos algum risco da reputação, uma mudança de governo, pode ter efeitos sobre como o investidor vai lidar com o projeto. E, finalmente, o risco climático, como eu estava a dizer desde o início, não temos dados específicos de como a vulnerabilidade vai ter efeitos sobre os ativos. É claro que vai ter uns efeitos nas perdas e na rentabilidade do projeto. Quanto às soluções do financiamento misto para ultrapassar estes obstáculos, é o financiamento da, da dívida, que pode ser fornecido por investidores do setor público que pretendam reduzir o risco dos investidores do setor privado, por exemplo, um fluxo de caixa garantido. Também temos as subvenções ou subsídios que podem ser utilizadas em várias fases do processo de investimento, através de pesquisas do risco de vulnerabilidade ou outros aspectos. Portanto, as subvenções fornecem a possibilidade de cobrir a falta de algumas pesquisas ou estudos para conseguir chegar ao acordo de financiamento. E, finalmente, também é possível oferecer aquilo que se chama capital de primeira perda, que confere uma proteção, é uma proteção contra as perdas, é conferir capital e dizer aos investidores se alguma coisa não der certa, a primeira perda vamos ser nós a lidar com ela.
É basicamente dizer não vão perder o dinheiro porque o primeiro risco vai ser nosso e desta forma poderão investir de forma mais fácil a mitigar os riscos socioeconómicos. Em termos dos agentes fundamentais, como não tenho muito tempo, vou dar alguns exemplos. Quando falamos, por exemplo, de bancos multilaterais ou instituições financeiras de desenvolvimento, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento da Ásia. Quando falamos do setor público, estamos a falar dos governos nacionais, há alguns que costumam defender ou promovem esta agenda de desenvolvimento sustentável, ou os objetivos de desenvolvimento sustentável. Depois temos os investidores com uma ampla gama. Eu estou a mostrar alguns exemplos, como o BlackRock. E, finalmente, temos os doadores filantrópicos. Quando falamos do clima, temos o Bloomberg Philanthropies, a Melinda Gates, mas aquilo que estão a fazer em termos de fornecer capital é o seguinte: eles estão a contribuir, ou se querem contribuir, têm uma maior tolerância de risco na financiação, no financiamento do projeto que os investidores. O que eu gostaria de mostrar com este slide é a tolerância de risco dos diferentes tipos de investidores. Tem os filantrópicos, os investidores filantrópicos, os doadores públicos, estão abertos a financiar novas soluções ou soluções que ainda não estão prontas para estar no mercado, enquanto os investidores privados e comerciais ou institucionais têm uma tolerância muito mais baixa em projetos que não estão provados, mas têm o capital. Então, o financiamento misto é importante. Vem aqui uma coisa que se chama o Val da Morte. Esta é a face na qual a maioria dos projetos costumam ter problemas na sua implementação. Então, o financiamento misto permite que todos estes agentes que eu estou a assinalar possam passar este fluxo de caixa positivo, esta tendência de fluxo de caixa positivo. Desta forma, os bancos de desenvolvimento, as filantrópicas, eles absorvem o risco através do fornecimento de capital e fazem com que este seja atraente para o mercado. Após este apoio na implementação, é muito mais fácil ter um projeto rentável que possa ser financiado através destes investidores. Gostaria de utilizar os meus últimos 5 minutos a mostrar um caso específico. É importante ver como é que isto funciona na vida real. Em primeiro lugar, temos as instalações de assistência técnica, que são umas das mais famosas. Gostaria de falar do mecanismo de assistência técnica do Fundo Mundial Subnacional para o Clima, que é o mais importante, eh, nas soluções baseadas na natureza e que tem uma opção de 28 milhões. E a forma na qual funciona é a seguinte: como um dos maiores desafios é que não existe empresas especializadas em áreas concretas ou em setores específicos, esta, esta entidade faz eh, esta análise através de 3 apoios diferentes. Em primeiro lugar, eles estabelecem uma instalação de preparação do projeto, cujo objetivo é fazer com que o projeto seja bancável. Peço desculpa se estou a ser muito técnico, mas basicamente é fornecer fundos através de subsídios, costumam ser através de subsídios. Eles pagam pelo projeto de viabilidade, apoiam a estruturação do projeto,
os requisitos financeiros, os requisitos jurídicos. Este Subnational Climate Fund apoia as empresas ou os projetos de forma que eles consigam atingir os investidores e assim concretizar os projetos. Mas também fazem grandes avanços em termos de desenvolvimento das capacidades. Não só contribuem com dinheiro, mas também no desenvolvimento de capacidades nos diferentes países. Eles organizam workshops técnicos, promovem as melhores práticas e as formações a nível público ou privado e a nível local, das empresas ou das instituições, para que todos entendam como é que isto pode ser desenvolvido ou como é que as empresas podem desenvolver estas iniciativas. E, finalmente, uma questão em termos de quando estamos a falar da agenda climática, é como é que podemos fazer com que exista um entendimento, um esclarecimento sobre o monitoramento e a comunicação e a verificação. É importante fornecer dados, os dados que nós vimos, por exemplo, com o Valério, quais são os parâmetros, quais são as emissões produzidas ou mitigadas, quantas intervenções de género houve. Estou prestes a terminar, portanto, vou dar mais um exemplo. Vou mostrar uma forma inovativa de entender as finanças climáticas. Um dos maiores riscos governamentais é o cenário de risco, o que significa que o Equador está enfrentando um grande risco e talvez eles não sejam capazes de pagar os seus débitos e dar o retorno para os investidores. Então, aqui, o US Finance foi capaz de oferecer uma garantia política. Basicamente, eles falaram que se o governo não fosse capaz de pagar o débito que eles tinham com os investidores, nós pagaremos vocês. E essa é uma estrutura de financiamento misto que foi capaz de criar uma das maiores transações em termos de conservação no mundo, o que basicamente estabeleceu 450 milhões de dólares para a conservação. Bom, e eu vou encerrar com essa operação matemática que eu gosto, que basicamente mostra a diferença entre não fazer nada, certo? E fazer algo. Então, se a gente não fizer nada e a gente só mantiver o não e mantiver o mesmo impacto, não vamos fazer nada. Mas se a gente fizer uma mudança mínima todos os dias, seremos capazes de ter uma mudança consistente e alcançaremos mais resultados positivos. E então, em respeito ao tempo, eu encerrarei minha apresentação. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu acho que estamos passando um pouco do tempo, então a gente convida o painelista a nos ajudar a responder as perguntas. Então, próximo ao lado aí do seu botão de compartilhar, você pode encontrar a seção de perguntas e respostas. E você pode responder essas perguntas ali enquanto avançamos para a última sessão, enquanto convidamos a Adele a assumir o púlpito, o nosso púlpito virtual. Fizemos uma conversa. Olá, Adele, só vou fazer uma apresentação. Adele Handani estudou ciência política, relações internacionais e direitos humanos em várias universidades em 3 continentes. Ela trabalhou em várias organizações internacionais, incluindo o Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento de Capital, a União Africana e a Liga dos Estados Árabes. E ela recebeu uma bolsa de estudos para trabalhar
na Universidade Internacional de Rabat, onde decidiu dedicar seu trabalho à produção sustentável de alimentos. Em Bruxelas, criou e lançou a série das Nações Unidas em cooperação com a organização Young Professionals in Foreign Policy em Washington, D.C. Oh, meu Deus, são tantas coisas que a Adele já fez, você mesma pode escolher quais são as principais. E o fato de que você é uma especialista em juventude, nós te admiramos muito neste espaço e estamos muito felizes de bater este papo com você hoje. Como você está, Adel? Muito obrigado pelo convite, foi ótimo falar com você. Bom, eu gostaria de falar sobre o financiamento de filantropia com você, porque este é um tópico que está faltando nas conversas que tivemos hoje e que está muito conectado ao que o Omar falou sobre o portfólio de risco e todos esses projetos que são necessários em campo, mas que geralmente não têm um suporte financeiro para serem capazes de operar. E a iniciativa jovem e a iniciativa de justiça climática são alguns desses casos. E o que você poderia nos contar sobre as barreiras e as oportunidades deste setor? Muito obrigado por esta pergunta, sabe? Estou muito feliz com o fluxo dessa conversa, porque o Omar estava falando sobre filantropia logo antes na sua apresentação. Então, eu também gostaria de falar sobre isso e falar um pouco sobre o acesso a financiamento para organizações lideradas por jovens e que é um desafio muito conhecido por essas organizações. Sabe, o que é interessante para mim é que quando a gente fala em financiamento, essas conversas são meio que umas conversas estéreis quando a gente fala sobre dinheiro como se fosse um tópico neutro e, na verdade, a gente tem que falar essas conversas têm a ver com poder e têm a ver com justiça. E é isso que tem a ver com dinheiro. O dinheiro é algo que pode ser utilizado e está sendo utilizado para impor uma agenda e impor uma narrativa. E tem uma chance de que alguns grupos estão recebendo toneladas de financiamento, enquanto outros grupos não recebem nada. Então, o que estou fazendo com a minha organização, o que eu sempre falo, é que precisamos trabalhar com organizações lideradas pelos jovens ou liderados por populações indígenas ou por mulheres, para garantir que eles possam construir a sua própria narrativa para sair daquela mentalidade de escassez e entender que, no final das contas, quando falamos sobre finanças ou sobre o setor de caridade, o que realmente estamos falando é falar sobre décadas e séculos de opressão. Então, o que queremos fazer é utilizar o dinheiro para curar, em vez de utilizar o dinheiro para dividir as pessoas. E a principal questão que eu vejo, e que tem a ver com o que estamos falando até agora, é que são os grandes financiamentos e o investimento de grupos que não chegam a grupos locais, como grupos indígenas ou grupos liderados por jovens. E para mim isso é muito importante. E primeiro, significa que essas organizações acabam sendo muito pequenas e acabam não tendo a capacidade de absorver financiamentos muito grandes. O que a gente acaba vendo é, é que um banco muito grande ou uma organização de desenvolvimento vai acabar fazendo financiamento para ONGs do norte global, que tem centenas de pessoas trabalhando para elas, que vão ter sedes em Londres, Washington ou em Bruxelas, e em detrimento do sul global. E a gente precisa mudar isso. E uma das maneiras de fazer isso é que a gente precisa possibilitar a construção de novos financiamentos originais onde as ações estejam acontecendo. E é assim que a gente começa a enfrentar essas injustiças. É garantir que o dinheiro vá direto para quem precisa, sem intermediários. Porque esses caras são quem entendem o ecossistema onde estaremos redistribuindo os nossos fundos para organizações menores. E a segunda razão que eu acho que essas organizações são historicamente subfinanciadas é porque muito do seu trabalho é em confrontar o poder estabelecido. Não é apenas sobre fazer dinheiro, é sobre se distanciar de um sistema extrativista para entrar num sistema de cura. E é muito difícil justificar isso para investidores de risco.
porque as motivações deles são diferentes, sabe? Como é que a gente vai trabalhar com grupos indígenas? Se a gente quer se distanciar dessas forças e chegar a maneiras mais locais de produzir energia, se a gente quer mudar o sistema de produção de alimentos usando agroecologia, permacultura e conhecimento tradicional, em imposição à agricultura industrial. Então, nem todas essas soluções podem ser bancáveis ou escaláveis, porque elas estão enfrentando os mercados. Então, eu vou parar por enquanto para ver se alguém tem alguma pergunta. Não, isso tudo é ótimo. Mas você tem alguma ideia em sobre como podemos enfrentar essas barreiras em um nível sistêmico? Você mencionou os fundos regionais como sendo parte da solução, mas talvez você tenha alguma outra. Sim, claro, tem alguns fundos que já existem para a juventude, como o Common Justice Fund, que faz este trabalho de financiar organizações lideradas por jovens. Para a gente tem os fundos de resiliência, que também lidam contra essas questões de poder. Essas iniciativas já existem, mas o que as pessoas precisam fazer é que elas têm que trabalhar mais de forma colaborativa, em oposição a simplesmente enviar um projeto para receber um fundo. A gente pode ter um grupo de investidores que possam trabalhar com uma agenda comum e depois decidir o que vão fazer e o que vão levar para os grandes investidores. Eu acho que precisamos ser mais assertivos. As pessoas procurando financiamentos têm que entender que isso é algo que nós temos que fazer ativamente, em vez de só ser gratos quando acontece. Geralmente, temos que ir atrás das principais organizações, que são sempre os mesmos quando falamos de filantropia, mas também precisamos construir um momento para encontrar filantropias locais. Então, precisamos ver quem são os stakeholders em nível regional e local. Eu acho que outra coisa que precisamos prestar muita atenção, sabe, é que nós temos um mindset, uma mentalidade de não, como dizer isso? De não usar o nosso tempo de trabalho de forma muito efetiva. A gente se acostuma a não ser pago, ou ser pago de forma inadequada, ou ser apenas voluntário. E a gente precisa encontrar algumas maneiras de se distanciar desta mentalidade de voluntários. A gente precisa valorizar o tempo do trabalho que fazemos. E temos que ser mais transparentes nos relatórios, fazer o relatório e reportar os trabalhos. Temos que encontrar formas mais flexíveis com reportes com mais confiança. E para todo o nosso trabalho, não só para a filantropia. Bom, eu gostaria de encerrar com algumas recomendações, talvez, que talvez você possa dar para essas organizações de jovens que estão nos assistindo, sobre como subir essa escada para garantir essas condições que possibilitem os, para que eles consigam destravar estes financiamentos para sustentar suas operações. Bom, a primeira é que ele tem que ser muito transformativo e inovador nas suas ideias, incluindo as organizações de jovens, que sempre estão pensando em nível pequeno, mesmo para o financiamento. A gente acaba tendo dificuldade para pensar em soluções em nível sistêmico. Então, a gente precisa definir melhor uma visão e uma estratégia que seja grande e ousada para encontrar algo que possa ser financiado. E a segunda coisa é que temos que fazer muito trabalho no mapeamento. A gente acaba focando sempre nas mesmas pessoas e a gente perde oportunidades de colaboração. Então, nós tendemos a repetir o que já foi feito, a gente acaba repetindo o que as outras pessoas estão fazendo. Então, temos que ver outras ONGs, outras organizações com que possamos colaborar. E quando estamos levantamos fundos, a gente esquece de algo muito simples, que a gente precisa de um registro legal. A gente precisa ser registrado legalmente para conseguir esse financiamento. Porque algumas organizações acabam perdendo financiamentos porque eles não têm uma conta bancária ou não têm o registro devido. E às vezes eles precisam conseguir um patrocinador físico. E as pessoas dentro dessas organizações, a gente tem que olhar para elas e garantir que se você não está registrado legalmente, você precisa encontrar um patrocinador físico que possa ajudar com isso. Bom, muito obrigado pelo seu tempo e eu gostaria que a gente pudesse ter uma sessão maior
para responder todas as perguntas, porque é um tópico que é muito interessante para todos nós. Então, Adele, muito obrigado e eu espero que a gente possa repetir uma ocasião dessas no futuro. Bom, então, se alguém tiver alguma pergunta muito, muito curta, acho que a gente pode responder. Mas se tiver alguma pergunta muito emergencial que vocês queiram fazer, ok. Então, vamos tentar fazer com que as respostas que foram enviadas na sessão do Zoom possam ser distribuídas para todas as pessoas que estão assistindo às sessões online, talvez através de comentários no YouTube, alguma coisa assim. Mas eu acho que vamos encerrar a sessão apenas para nivelar as informações agora. A gente gostaria de avisar para aqueles que estão respondendo aos quizzes. Muito obrigado, recebemos muitas respostas e é bom ter o ponto de vista de vocês respondendo nossos questionários. Para quem não conseguiu responder ao questionário, nós tentaremos pensar em alguma maneira para que vocês sejam capazes de obter os certificados para o programa, mesmo sem responder o quiz. E no final das contas, nós não vamos falar mais nada sobre isso neste ponto. Então, por favor, permaneçam conectados. Vocês terão a oportunidade de receber o certificado. Vocês não vão perder tudo completamente. Mas para mais informações, nos deem apenas um momento para elaborar o que especificamente vamos pedir para vocês fazerem para completar o programa e para receberem os seus certificados. E sim, eu acho que é mais ou menos isso. Jen, você sabe quando é a nossa próxima sessão? Não, eu acho que deve ser. Deixa eu verificar no calendário. É no dia 1º de outubro. Isso, 1º de outubro. Estou muito empolgada para ver todos vocês lá de novo. Ok. Então, sim, veremos vocês no dia 1º de outubro. Muito obrigado por entrarem na nossa última sessão de setembro. E vocês sempre podem entrar em contato com a gente nas nossas mídias sociais, Instagram, Twitter, LinkedIn e YouTube, e mandar um e-mail. Ficaremos felizes em responder quaisquer perguntas que vocês tenham. E, por favor, mantenham o nosso canal do Slack ativo. Gostaríamos de ouvir mais de vocês. O link já foi enviado para vocês também. A gente gostaria de saber o que vocês estão fazendo e ficaremos felizes em ver vocês se conectando uns com os outros. Ok, muito obrigado. Vejo vocês na próxima sessão do Global Youth Coalition Training. Muito obrigado a todos os nossos financiadores e patrocinadores por possibilitar essa sessão e vemos vocês na próxima.